Eu acredito que muitos não vão entender e outros talvez até se escandalizar com o que eu vou falar agora, mas eu precisava trazer esse vídeo de esclarecimento até para dar uma satisfação aos meus pacientes, né, de psicanálise. Eu sou psicanalista, atendo online pessoas do Brasil todo, até fora do Brasil, né, de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos, do Canadá, inclusive. Então, já há vários anos que eu faço atendimento de psicanálise, tá? Então, o que eu vou trazer aqui talvez possa surpreender alguns, mas eu abri de mão dos atendimentos de psicanálise por conta de uma experiência espiritual que eu tive. Eu estava orando, né, por um paciente, na verdade, um cliente que está passando por umas situações muito complicadas. E eu tenho feito esse atendimento com ele utilizando os recursos de psicanálise, que é neuropsicanálise, neurociências. Eu tenho especialização em programação neurolinguística. Então eu utilizo esses recursos, né, da psicanálise, né? As análises de Freud, de Kafka, de Carl Jung e vários outros, né? Que eles têm aí documentos, livros publicados que fazem análise dos comportamentos das pessoas, as análises psicológicas das pessoas. Só que eles buscam trazer explicações do que se passa no inconsciente das pessoas, tudo de forma científica, descartando a questão espiritual. E por um bom tempo eu também tenho feito isso. E eles clinicalizam tudo. O que é clinicar tudo? Eles relegam tudo ao campo da psicologia em si, né? Da clínica em si. E aí tem pessoas que têm transtornos muito, muito graves, eles simplesmente aplicam remédios para a pessoa dormir, para recomposição do sono. Tem a questão da recomposição das vitaminas, do complexo B, que fazem as pessoas ficarem mais deprimidas e tal. Eu não ignoro a questão da medicina, a questão da clínica nessas questões psicológicas, até porque eu tenho também utilizado desses recursos durante muitos anos. Mas voltando aqui à questão da oração, eu estava em oração por uma pessoa, né, que está passando por problemas psicológicos muito acentuados, né? E eu estive orando por ele, e o Senhor me mostrou um espírito maligno na forma de polvo em cima da cabeça dele, com os tentáculos nos olhos, com os tentáculos nos narizes e na boca e nos ouvidos, né? O que tem deixado essa pessoa como uma pessoa irracional. Ele não consegue assimilar as situações que acontecem em volta, o casamento está destruído, enfim. E depois dessa oração e dessa visão que eu tive, eu busquei direcionamento do Senhor, e o Senhor falou de forma poderosa comigo que existem no mundo espiritual entidades malignas que atuam de forma muito acentuada para destruir as famílias e para destruir a vida das pessoas, atuando no psicológico das pessoas. É lógico que, como pastor, eu sempre entendi essa questão espiritual e também procurei tratar os meus pacientes utilizando recursos espirituais de oração, jejum, aconselhamento bíblico, mostrando versículos bíblicos e tal. Mas depois desta visão, me foi esclarecido que a batalha espiritual ela é muito mais acentuada e muito mais grave do que o que nós temos visto e experienciado, né? De forma que, inclusive, de forma que os espíritos malignos eles atuam ferozmente, inclusive na vida dos psicanalistas, para retirar a questão espiritual e colocar somente questões clínicas, para que as pessoas não sejam verdadeiramente libertas do que lhes aprisiona, né? Por exemplo, a maioria dos psicanalistas, como Freud e outros,
eles não criam em Deus. E muitos deles diziam que acreditavam em Deus, mas descartavam de forma cruel, de forma veemente o recurso da oração, do jejum e da Bíblia no tratamento das pessoas. Então, por conta disso, eu, Clésio, estou me desligando de forma definitiva e em caráter irrevogável das questões de tratamento clínico, psicanalítico, utilizando recursos dessas pessoas. Vou continuar, sim, tratando pessoas, mas com um caráter mais espiritual, como um tratamento de aconselhamento pastoral, né, com oração, com jejum e, lógico, utilizando os conhecimentos que eu acumulei ao longo desses anos para ajudar as pessoas, mas buscando mais uma abordagem espiritual de cura, libertação, batalha espiritual.